No início desta semana, o Bíblia Fala volta outra vez a estar em antena aqui na Rádio RCS e também pelo nosso Facebook, através da nossa página nestas redes sociais, para que você possa também nos ver, se for esse o seu objetivo. Iniciamos esta semana com mais uma série de 5 episódios, onde iremos continuar a falar do tema central, que é a pessoa do Espírito Santo. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 15, uma passagem muito conhecida de todos nós, para quem lê a Bíblia, de certeza que já leu esta passagem mais do que uma vez. São João capítulo 15 fala-nos aqui, digamos, de uma ilustração que o Senhor Jesus faz muito interessante. Capítulo 15, para lermos os primeiros 5 versículos e depois mais 2 ou 3 à frente. Diz assim, a partir do versículo 1, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se lermos mais à frente, no versículo 8, do versículo 8 ao 11, diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Pedro, estamos aqui a falar de algo que o Senhor Jesus transmitiu aos seus discípulos e deu este exemplo da videira. Por que é que só pode haver fruto no crente com base, eu diria, num relacionamento que ele vai tendo com Jesus ao longo da sua vida e que o próprio Jesus designou aqui, sendo ele a videira? Será que, no fundo, em termos práticos, precisamos estar com Cristo para dar fruto? E como é que podemos estar em Cristo? Realmente, Jesus aqui usa esta ilustração do mundo rural, digamos assim, para nos ensinar que a base, no fundo, a essência da vida cristã é o relacionamento. Nós sabemos que numa videira, como noutra qualquer planta ou árvore, mas de facto na videira a seiva percorre através daquilo que é absorvido pelas raízes e vai levando vida a toda a planta. Isto significa que nós, quando vamos a uma árvore de fruto, como é o caso da videira, nós temos interesse no fruto, é o fruto que traz todo o seu esplendor. E nem olhamos para a videira. Muitas vezes o resto parece que é menos importante, está ali só para suportar, mas o fruto é o que tem interesse. Ele tem interesse para nós, como seres humanos, porque nos alimenta, mas se formos a ver mesmo em termos da própria estética, o fruto é belo, não é? Tem cores, quer dizer, torna a árvore uma maravilha, olhar para uma árvore e vê-la cheia de frutos. Mesmo outros animais, pássaros e insetos, também aguardam por esse momento, porque depois ali também tem a sua fonte de nutriente. Em certo sentido, o fruto é como se fosse a razão da própria existência da árvore, não é? Parece que tudo está montado para que aquele momento se dê, o fruto se desenvolva, até porque nós estamos a falar da perspectiva do interesse humano ou dos outros seres vivos, mas para o interesse da própria planta, sabemos que a grande razão pela qual tudo isto acontece é porque no fruto é onde estão as sementes que lhe vão permitir continuar a sua espécie e fazer nascer outras árvores. Deus criou a natureza com estes mecanismos. Então, é verdade que o fruto torna-se o culminar de toda uma vida, mas são os troncos, são os ramos, é o tronco e os ramos são as raízes, quer dizer, é o que está um pouco mais escondido, é nessa base sólida que assenta a capacidade de produzir um bom fruto. Neste sentido, aplicando isto agora à dimensão espiritual e no fundo à lição que Jesus queria fazer passar, lembrando aqui de algumas palavras que ainda na semana passada líamos a propósito da ideia de viver em santidade, é buscar a semelhança com Cristo. O Senhor Jesus aqui mostra claramente que o segredo para uma vida cristã frutífera
Ele fala mesmo de dar muito fruto, portanto, uma vida de abundância em termos do que é o sucesso na vida espiritual. Esse sucesso obtém-se estando em Cristo. Ora, em termos práticos, estar em Cristo, o próprio verbo aqui estar, tem muito mais a ver com uma coisa, com algo que tem consistência. Não é ir lá de vez em quando, não é permanecer, é estar, é uma constância, é uma consistência. É uma opção de vida também. É uma opção de vida, é uma perseverança. Então, estar em Cristo, como é que se vive, como é que se manifesta? Pois eu tenho que me alimentar dele todos os dias. Isso significa que eu tenho que ler a sua palavra. Isso significa que eu tenho que orar. Isso significa que eu tenho que buscar inspirar-me no exemplo de Jesus. E usando estes instrumentos que nós temos à nossa disposição, nós podemos dizer que vamos ficando nele, vamos estando nele. Depois, eu gostaria de lembrar aqui as palavras que o apóstolo João, o mesmo João que escreveu essas palavras que tu leste, embora essas foram ditas por Jesus, ele registou-as. Agora eu vou ler na minha Bíblia aqui em 1 de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, e a certa altura ele vai falar no capítulo 2 e no versículo 6 vai dizer o seguinte: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então nós percebemos que... Não chega a ser cristão ou dizer-se cristão, é preciso andar como Deus andou para ser um verdadeiro cristão. É exatamente isso. Isto tem implicações muito práticas. Portanto, por vezes, chega a ir à igreja, por vezes, é exatamente isso. Por vezes falamos, há uma expressão que alguns autores cristãos usam, que é a ideia de cristãos nominais. São pessoas que usam o nome de cristãos. Isso pode ser, como tu dizias, através de uma ida à igreja de vez em quando, ou até com alguma frequência, ou enfim, ou alguma prática, ou até o uso de certas tradições que nos fazem pelo menos sentir como cristãos. Sabemos até que no universo cristão, por exemplo, num país como o nosso, que é dito ou de tradição cristã, é muito comum ouvir pessoas dizer que são cristãs, de uma ou de outra confissão ou denominação, mas que não são praticantes. Isso. É curioso isto. É como se o cristianismo para essas pessoas fosse uma espécie de bem cultural. Elas sentem-se como parte de um universo cristão, mas reconhecem que não estão em Cristo, se fôssemos usar a palavra. Não permanecem nele. Não andam como ele andou. É de uma maneira um pouco não tão específica e consciente dos termos bíblicos. É como se as pessoas estivessem precisamente a dizer: eu conheço Cristo, sei quem ele é, mas eu não ando com ele. Eu não permaneço nele, não procuro fazer aquilo que ele fez, não me inspiro nele para a minha vida. Só que aqui, e se pudéssemos usar a linguagem mais futebolística, aqui ela não existe, ela não funciona. O ser adepto e o ser sócio. Sim, é isso. Quer dizer, não é possível ter um tipo de compromisso apenas superficial. Ou melhor, é possível tê-lo, mas isso, na essência, significa um não ser cristão. Pois. E neste sentido, isso implica que essa pessoa, aqueles que escolhem esse tipo de relacionamento, não podem dar fruto. Aquele que na Bíblia é chamado fruto do Espírito. Ao longo desta semana, nós vamos, praticamente nos próximos dias, todos até sexta-feira, iremos falar sobre o fruto do Espírito, que é de facto um conceito do Novo Testamento que é muito, muito significativo e muito rico para nós. Mas hoje estamos como que aqui a balizar esta ideia fundamental de que o fruto do Espírito não é nada mais do que o caráter de Cristo reproduzido em nós. É precisamente esta ideia, eu repito, a de João, de que nós andamos como ele andou. Alguém que tem uma vida que manifesta o fruto do Espírito, no fundo é alguém que trilha um caminho muito próximo daquele que Cristo, ele mesmo trilhou ou trilharia se estivesse aqui. Mas é interessante ver que o próprio Jesus também deixa aqui bem claro que aquele que porventura não dá fruto ou não quer dar fruto, não vai ter a oportunidade de estar sempre, digamos, nessa mesma perspectiva, porque a dado momento diz que aquele que não dá fruto, Deus o tira, não é? Deus o retira. Esse retirar é precisamente, aliás, como todo o contexto de juízo e julgamento na Bíblia, porque essa expressão é claramente uma expressão de julgamento, porque Jesus está claramente a dizer que quem fizer esta opção vai obter uma consequência.
Na Bíblia, o contexto de juízo, ele aparece sempre nesta perspectiva. O homem tem a capacidade de escolher, porque Deus lhe concedeu essa capacidade, e ele não pode fugir ao facto de que da parte de Deus receberá em consequência das suas escolhas. Portanto, o juízo de Deus não é uma espécie de vingança de Deus porque a pessoa não o quis, pelo contrário, é um respeito pela vontade da pessoa. E esta imagem mostra isso, quer dizer, aquele que não quer permanecer agarrado à videira, ele não vai ser morto, ele já está morto. Pois. Se nós usarmos um segundo mais a própria ilustração, esta ilustração botânica, nós vemos que por vezes uma árvore tem um galho ou um ramo que por alguma razão já secou. Exatamente. Ora, se nós chegarmos a um ramo que já secou e o cortarmos, nós não estamos a tirar-lhe a vida. Ele já não tinha a vida, por isso é que ele estava seco. Por alguma razão, ele desligou-se da vida essencial que vinha através da seiva. Por isso é que Jesus diz, aquele que dá fruto, que se mantém ligado a mim, esse ainda vai dar mais fruto. Aquele que não quer dar fruto, simplesmente vai ser cortado, porque ele já se colocou numa posição de separação. Por isso, o apelo que ele nos faz é para que nos mantenhamos nele, diariamente, consistentemente, até darmos muito fruto. Obrigado, Pedro. Esta semana nós vamos ter a oportunidade de descobrir quais são os frutos, ou o fruto do Espírito Santo. E eles são vários aspectos que o Espírito Santo nos permitirá viver se quisermos andar com Cristo. Mas não se esqueça que em termos práticos, nós temos mesmo de andar com Jesus e de procurar Jesus na nossa vida. Fica encontro marcado para amanhã, para continuarmos com esta temática. Já sabe que poderá continuar sempre muito bem acompanhado através da Rádio RCS. Estamos cá 24 horas para estar consigo. E o Bíblia Fala volta amanhã, neste mesmo horário, aqui nesta que é a sua rádio, ou então se nos quiser ver através do Facebook da rádio, ou ainda em opechannel.pt. Está tudo dito. Até amanhã, se os quiser.